Olá, nós fazemos parte do curso de Medicina Veterinária da Rede UniFTC. Nós estamos realizando um trabalho na disciplina de Toxicologia Veterinária, ministrada pela docente Cleusa Oliveira. O grupo é composto por Bruno Silva, Emerson Lucas, Fernanda Damasceno e Tana de Oliveira.
Olá, turma. Sou Emerson Lucas e vou falar sobre as definições da ureia. Bem, a ureia é basicamente utilizada na formulação de dietas para bovinos, auxiliando na produção de corte e leite, objetivando a redução de custos, substituindo fontes proteicas vegetais e fornecer a quantidade adequada de proteína degradável rumen. Assim, melhora a eficiência da digestão da fibra e síntese de proteína microbiana. A ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico com teor médio de nitrogênio variando entre 42 a 46,7%, o equivalente a cerca de 262 a 292% de proteína bruta por 100 gramas de ureia. Essa quantidade é estimada em função do teor médio de nitrogênio na proteína verdadeira, que é cerca de 16% de nitrogênio. Em média, é recomendado o uso do fator 280 de proteína bruta, que é a porcentagem média de nitrogênio na ureia dividido pela porcentagem de nitrogênio na proteína bruta, que é os 16%. Bem, a ureia, por ser uma importante fonte alimentar em equivalência proteica, geralmente ela é utilizada como uma suplementação em animais de pastos ou confinamento. Ou seja, é uma estratégia para melhorar a eficiência do sistema de produção, principalmente em período seco. É onde exige mais eficiência para objetivar em resultados positivos. Bom dia, meu nome é Kelly. As espécies acometidas pela intoxicação por ureia são os ruminantes. Os bovinos eles estão mais propícios a se intoxicar pela ureia, devido a ureia ser um substantivo nitrogenado não proteico de baixo custo para ser utilizado na nutrição animal. É usado bastante pelos pecuaristas por ser uma alternativa alimentar para os animais terem um bom desenvolvimento. Meu nome é Bruno, eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de ação. A ureia, quando alcança o rumen, é urease, e é então desdobrada em amônia e dióxido de carbono, sendo a amônia utilizada como fonte de nitrogênio para a síntese de proteínas pelos micro-organismos ruminais. Muitos autores acreditam que o mecanismo de intoxicação aguda em ruminantes seja decorrente ao excesso de amônia absorvido que excede a capacidade detoxicadora do fígado e a capacidade tamponante do sangue. Isso ocorre principalmente em pH elevado, quando há então o aumento de permeabilidade da parede ruminal. Alguns autores também acreditam que o verdadeiro causador da intoxicação seja o ácido oxálico, que é então liberado pelo carbamato de amônia após certas reações em pH elevado. O quadro de intoxicação depende de diversos fatores, principalmente a velocidade de ingestão, pH do rumen e o grau de adaptação do animal. Geralmente em níveis de 0,45 a 0,50 gramas de ureia por quilo do peso vivo do animal ingerido por um curto espaço de tempo provocam intoxicações em animais que não são adaptados. A intoxicação ela pode ocorrer pela má formulação na dieta. Pode ocorrer que na mistura, uma parte da ração pode ficar menos ou mais concentrada. Pode ocorrer também pela ingestão em excesso em animais adaptados. Então, é importante que a ureia não seja consumida rapidamente e nunca seja administrada sozinha. Tem que ter uma fonte de carboidrato, então é necessário ter um volumoso juntamente com a ureia. Em animais também não adaptados, pequenas quantidades também pode apresentar intoxicação. Então, a ureia ela deve ser oferecida de forma gradativa, permitindo a adaptação dos micro-organismos à dose crescente de ureia. Olá, meu nome é Itana, vou falar sobre sinais clínicos, que são o seguinte: a apatia. Como todo mundo sabe, a apatia é quando o animal fica triste,
quietinho, preferindo a solidão, quando o bichinho simplesmente não tem interesse nenhum por brincar, sempre preferindo ficar no seu cantinho, deitado, sem interagir com o humano ou outro tipo de animais. Incoordenação motora é quando o animal perde a coordenação dos seus membros. Tremores musculares é quando o animal começa a tremer os músculos. Tipanismo. Tipanismo tem duas formas, primária e secundária. No tipanismo primário, o espumoso, como conhecido, ocorre a dilatação anormal do rumen, em razão ao aumento da viscosidade ou tensão superficial do líquido ruminal e da persistência de bolhas gasosas que ficam retidas à ingestão na forma de uma espuma. Salivação excessiva é quando o animal começa a salivar com excessividade. Micção e defecção frequentes, que a micção frequente e urgente, como conhecida, são sinais de uma infecção no trato urinário, que pode ser simples ou mais complexa de tratar. As causas mais comuns são acometidos de animais que diabetes, gravidez e disfunção na próstata. A dispneia. A dispneia pode ser secundária e ter manifestações que alteram a eficiência mecânica da respiração, como, por exemplo, o animal que tem problemas pulmonares. Enrijecimento dos membros anteriores, que é quando os membros começam a se contrair, sem dar a movimentação que o animal precisa. A prostração é o animal que é ativo em todos os sentidos e o animal começa a não obter suas funções. Ele simplesmente fica prostrado do que ele fazia. E a tetânia. A tetânia, que é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermitentes, que é acompanhada de tremores, paralisias e dores musculares devido a problemas gastrointestinais ou a deficiência de sais de cálcio. E tem a convulsão, que a convulsão é a contratura involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados, que geralmente é acompanhada pela perda da consciência do animal. As convulsões acontecem quando há excitação da camada externa do cérebro do animal. Então, colapso circulatório. Então, colapso circulatório é um choque, que é uma situação patológica caracterizada por uma hipoperfusão. Hipoperfusão, que é o baixo suprimento de sangue tecidual aguda, que é a persistência e sistêmica. Que isso é um baixo fornecimento de sangue aos tecidos que leva à hipoxia, que é uma acidose e a difusão orgânica. E por último, asfixia e morte. Então, a asfixia, como todo mundo sabe, é a insuficiência do oxigênio, que é a apneia, dilatação das pupilas, da respiração, tosse, cianose, face nas extremidades. Se a asfixia for duradoura, ela pode causar inconsciência com parada cardíaca respiratória, que isso vai levar o animal à morte. Agora eu vou falar sobre diagnóstico. Histórico de ingestão da ureia, sintomologia e achado de necrópsia. O diagnóstico do quadro de intoxicação deve ser apoiado no histórico de ingestão da ureia. Na sintomologia e nos achados de necrópsia, os sintomas podem ser observados cerca de 30 minutos após a ingestão da ureia. Durante a necrópsia, deve-se observar atentamente sinais de irritação no rumen, cheiro de amônia, congestão e edema pulmonar, hemorragias endo e epicárdias, abomazite leve, congestão e degeneração do rim e do fígado. A patogenia de intoxicação por ureia ocorre com a degradação do composto. Ao alcançar o rumen, a ureia sofre a ação da urease e é então desdobrada
em amônia e dióxido de carbono, sendo a amônia utilizada como fonte de nitrogênio para a síntese de proteínas pelo micro-organismo ruminais. Quando o acúmulo de amônia no rumen excede a capacidade de detoxicação do fígado, ocorre aos casos de intoxicação. Quando ocorre intoxicação por ureia, o tratamento ele deve ser iniciado logo que percebamos os primeiros sintomas. Esse tratamento ele tem por objetivo reduzir o pH do ambiente ruminal e impedir a absorção excessiva da amônia, né? Para isso, nós devemos administrar o vinagre ou o ácido acético a 5% por via oral em uma média de 4 a 6 litros por animal e a cada 6 ou 8 horas, a depender do estado em que esse animal se encontra, certo? É muito importante também administrarmos a água gelada. Ela ajuda, né, a diminuir a ureálise e baixar a temperatura do rumen. A gente também pode fazer o uso de alguns medicamentos, porém, esses medicamentos eles são mais para o alívio dos sintomas, né? São medicamentos como as soluções de cálcio e magnésio, Então, para prevenir esse tipo de intoxicação, nós devemos introduzir a ureia de uma forma gradativa, prestando bastante atenção na adaptação dos animais, certo? Normalmente, esse período de adaptação ele vai durar de 2 a 4 semanas, certo? A depender da forma como essa ureia está sendo fornecida ou até a quantidade, certo? É muito importante que a quantidade de ureia ela não vai exceder 3% do concentrado ou 1% da matéria seca da ração, certo? Animais muito fracos ou animais em jejum, eles não devem ser submetidos de forma alguma a esse tipo de dieta, tá? E um ponto muito importante é homogeneizar as rações. Por quê? Porque dessa maneira a gente impede que um animal do lote vá ingerir mais ureia do que outro, certo? Nós podemos ter também uma quantidade de vinagre, né, estocada para uma emergência quando ocorrer esse tipo de intoxicação.